Bom dia, pessoal. Tudo certo? Bom dia. Bom dia, Elton. Bom dia, pessoal. Tudo certo. Por mim, tudo tranquilo. Oh, beleza, cara. E aí, como passaram a semana? Muito Covid aí na região de vocês ou tá tudo normalizado? Elton, aqui em Capanema tem bastante caso. Rapaz, Só cara. que, só que, assim, o pessoal tem teste positivo, daí entra em isolamento, passou o tempo, depois continua de novo. Não tem nenhum caso grave. Uhum. Que bom, né? E não teve nenhum óbito aí, Ivo? Ainda não, Elton, ainda não. Graças a Deus, tomara que não tenha. Beleza, né, cara? Aqui em Beltrão tivemos 5 óbitos. Só que a maioria era pessoas de fora, né, Ivo? Pessoal que vinha de fora, daí não tinha leito muitas vezes em Cascavel, daí traziam aqui para Beltrão e morria aqui em Beltrão. Daí contabiliza aqui na nossa região. Mas acredito que teve um da nossa região mesmo, que eu acho que não teve um ou dois, mas dos 5 óbitos, o resto é tudo de fora. O problema aqui em Capanema, Elton, a densidade de casos é que muitos positivados não tem sintoma nem nada, daí dissemina, sai passando pro pessoal Tá sem nem certo, saber que tem. tá certo, mas eu acho que é em toda a região agora, né, Ivo? Esses assintomáticos aí, né? Eles não têm a doença, só que não manifesta nada neles. Daí eles passam para outras pessoas que estão muitas vezes nas condições de risco, né? É verdade. Aqui na cidade minha aqui de Sulina, teve o rapaz que trabalhava comigo na manutenção, teve. Só que ele foi afastado, cara, a tempo, daí ninguém na unidade. Ninguém na Capaz, unidade. só um aí, Gabriel. É, o cara que trabalha comigo junto na manutenção ainda. A gente trabalhou junto domingo, ele foi afastado segunda, né? Foi 25 de junho, no caso. Mas Certo. daí já passou, né? Até ele já voltou a trabalhar. Mas daí ele e a família dele todos, são em 4, pegaram, né? Mas daí os caras conseguiram isolar antes que disseminasse, né? Claro, opa, agiram no tempo certo, né? É, tipo, daí eu acho que a mulher dele foi pra Santa Catarina na mãe dela, daí voltou. Ela voltou sexta e eu trabalhei domingo com ele. Só que daí eu acho que ele já tinha, só que não tava passando ainda, né? Não tava. Daí ele foi. Entendi. Ainda bem, né, cara? Mas aqui na cidade só esses 4 casos, que é a família dele. Depois disso não teve mais nenhum. Vê só, cara. Pô. Fiquei uns 15 dias cortando um maço de prego. Ô, Adelar, tu mora aqui em Beltrão, Adelar? Acho que tá sem o áudio, Adelar. Tá com teu microfone desligado. Pois é, pessoal. Essas aulas online eu sei que estressam muitas vezes. Não é só vocês ir do semipresencial, onde vocês já eram habituados a fazer esse estudo de forma online, né? Na plataforma EAD. Mas o pessoal também do semipresencial, uns se adaptaram bem, outros ainda têm uma certa resistência. Mas, para nossa alegria, segunda-feira tivemos uma reunião e nosso coordenador de educação e a gerência encaminharam para o prefeito uma estratégia, né? Na verdade, um documento solicitando para o deferimento do retorno das aulas presenciais. E nesse documento está previsto o retorno agora dia 10 de agosto, pessoal.
Só que, conforme eu tava conversando com vocês, para saber como é que tava na região de vocês, aqui em Beltrão tá, não sei, vocês vê na televisão, né? Aumentou muito os casos. Então, o pico da pandemia aqui na nossa região está sendo agora em agosto. E, e nesse documento está na previsão para o dia 10 aí a possibilidade de retorno das aulas presenciais. E agora estamos aí dependendo da validação ou não do nosso prefeito, né? Se ele falar assim, não, pode assumir o retorno das aulas, porque muitas escolas do Paraná, como eu falei de Cascavel ali, que estava o epicentro da pandemia, e lá não tinha mais leito, lá os caras encaminhavam aqui para Beltrão. Lá o Senai já retornou. Então tem algumas regiões do Paraná que as escolas particulares, tanto que a escola técnica do Senai, já retornaram. Então nós solicitamos agora o retorno para agosto. Só que precisamos do deferimento do prefeito, né, para que ele valide de acordo com a nossa estratégia. Então nós já tivemos alguns treinamentos online para recepcioná-los, né? Tem todo aquele protocolo lá de ter álcool em gel disponível, todos os alunos manterem um certo distanciamento, o uso de máscara obrigatório. Então, precisamos ali dessa posição e nessa semana que vai se passar agora. Daí, provavelmente sexta-feira que vem, o nosso coordenador nos dê uma posição e caso seja validado o retorno das aulas, nós entraremos em contato com vocês, pessoal. Até o primeiro encontro já foi jogado para frente, que era extremamente prático, né? Então não tivemos o que fazer. E esses conteúdos de manutenção relacionados ao C07, que é manutenção de sistemas mecânicos, aborda os tipos de manutenção corretiva, preventiva e a preditiva. E hoje também vai ser uma aula bem tranquila, galera. Não vou saturar muito vocês, eu vou apresentar aqui a parte da preditiva e tem uma. Eu fui lá na escola, lá no Senai, fazer uma gravação lá de uma possibilidade de manutenção corretiva programada e não programada. Então, essa aula vai totalizar em torno de 1 hora. Tá? Então, eu vou passar esse enunciado de preditiva, que nós não temos muitos equipamentos lá para os ensaios preditivos. Na verdade, nem temos, né? Temos alguns ensaios lá como líquidos penetrantes e partículas magnéticas. Poderia, digamos, ser atuado na parte de manutenção preditiva. Mas um aparelho de termografia nós não temos. Então, vou apresentar para vocês qual que é o objetivo da manutenção preditiva e depois eu passo o vídeo para manutenção corretiva. Finalizando o vídeo, estamos dispensados e vamos aproveitar aí o final de semana. Só que conforme eu já falei para vocês, pessoal, essas aulas aí que tá sendo 4 horas online a previsão, nós vamos ter que definir ainda Curitiba, o DR e outros departamentos, nós vamos ter que sentar, discutir como é que nós vamos repor esses conteúdos. Então, fiquem tranquilos quanto à reposição. Uma hora dessa aí, retornamos, daí podemos conversar melhor nos encontros presenciais e definir umas estratégias que seja benéfica para todos os alunos. Beleza, pessoal? Ó, Adelar, voltou ali o áudio, Adelar? O que deu? Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Então, beleza. Viu, mas tô pedindo ali se você é da região de Francisco Beltrão aqui, Adelar? Eu tô em Planalto, eu moro em Planalto. Ah, em Planalto. É que eu acho que uma vez eu te encontrei no supermercado, cara. Eu falei assim, mas será Aquele dia nós isso foi fevereiro, né, que eu tava de férias. Isso. Eu tava na casa dos compadres, né? Ah, tá. Então eu falei assim, nossa, mas era, eu acho que no encontro. Acho que teve encontro presencial, só que era com o Marcelo Ender. Sim. E eu assim, mas será que o Adelar mora aqui em Beltrão? Não, é Planalto. Tem uns parentes então, aqui em Beltrão. Eu tô conseguindo assistir hoje que eu tô de quarentena. Que deu também? Pegou o Covid? Bichinho. Capaz, cara. Testou positivo, Adelar? Sim. E a tua família, como é que tá aí? Também ou só você? Todos nós da família pegamos. Tu vê só, cara. Oi, vocês também são daquele grupo assintomático? Vocês não têm nenhuma reação, nada? Sim, sendo assintomático.
Tem o bichinho, mas não se manifestou nada, dor de cabeça, gripe, nada. O primeiro dia que nós desconfiamos, deu uma leve, um escurimento no nariz, né? Mas isso foi bem fraquinho, tipo um começo de gripe, né? Mas daí tomamos uns chazinhos e melhoremos, daí não deu mais nada. Tu Daí vê só, fomos cara. testar, deu positivo. Barbaridade, homem. Então, olha só, pessoal, esse que é o grande risco e também nos encontros presenciais, né? Então, o Adelar vai participar ali e muitas vezes acaba contaminando. Não tô referindo, o Adelar vai se curar ali, né? Agora, né? Até retornar. Eu, quarta-feira Mas já volto ninguém ao corre. normal já. Estamos todo mundo no risco, né? Como que é, Adelar? Não entendi o que você falou. Quarta-feira já volto, já sai do isolamento já. Ah, ficou 40 Normal. dias? Ficou mesmo? Ou É não? 15 dias. 15 dias. Daí não tá trabalhando, tá só em casa. Podemos sair em casa. Não podemos sair, que tem assinemos o termo, né? Tu vê só, cara. Que situação. Mas daí como é que fica a parte do supermercado? No supermercado a gente liga lá, eles trazem em casa. Eles trazem na residência, olha só que legal. Sim. E como é que tá a estratégia aí do município? Tem muitos casos e é pouco só. Aqui em Planalto, contaminado tem uns 50 mais ou menos. Entendi. Tava cento e poucos, 190 infectados, mas 157 recuperados já. Olha aí, cara. Mas melhoras aí, cara. Tudo É, de bom aí pra você e tua família. obrigado. Pessoal, então vamos tocar o barco aí. Acredito que em uma hora que eu apresento essa parte de preditiva, daí eu passo o link do vídeo no grupo para vocês e depois eu chamo vocês aí para uma possível um, um tempo aí para tirar dúvida, um bate-papo de tira dúvidas. Vamos nessa. Então, hoje nós vamos trabalhar a parte de que ficou pendente. Na aula passada foi gravado lá como que faz a revisão integrando os procedimentos de desmontagem e montagem para a revisão de um motorredutor. Então, nós revisamos o redutor de velocidade e também o motor. Então, são dois equipamentos que são muito utilizados na indústria, independente do segmento, pode ser indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria petroquímica. Então, tem vários segmentos que estão integrados essas máquinas nos processos produtivos. Então, nós simulamos a parte de manutenção preventiva. Hoje nós vamos trabalhar a parte de corretiva e também a preditiva. Os três segmentos da manutenção. Manutenção preventiva, manutenção corretiva e manutenção preditiva. Então, preventiva nós já trabalhamos, eu vou dar uma retomada aqui nesse conteúdo. E daí fica a manutenção corretiva e preditiva para nós detalharmos. E posteriormente eu passo a gravação desses conceitos de manutenção corretiva programada e não programada. Pessoal, quanto à manutenção corretiva, ela é feita sempre depois da falha. Então, a correção desse tipo de manutenção é sempre feita posterior à falha. A opção por esse tipo de manutenção deve considerar fatores econômicos, mas não pode ser relacionado somente ao custo de manutenção. Então, deve-se considerar as perdas de produção também nesse tipo de caso, quando faz a adoção desse tipo de manutenção. Se o impacto da falha for baixo e a troca preventiva tiver alto custo, um custo alto, vale a pena executar a manutenção corretiva no item que apresentar a falha. Então, tem determinadas empresas que optam pela adoção dessa manutenção corretiva. Mas quando as empresas adotam esse tipo de manutenção, pessoal, com certeza elas devem ter, digamos, possíveis equipamentos e possíveis materiais, possíveis peças sobressalentes, porque quando vir a falhar, pode parar o processo e corre aquele tempo lá para fazer a substituição. Então, acionar a equipe técnica, levantar os materiais, fazer o diagnóstico de falha e atuar na falha propriamente dita. Algumas empresas adotam esse tipo de situação. Digamos, a Petrobras, então trabalha 24 horas praticamente, né? Então, muitas vezes estão refém
dessa adoção dessa preventiva, dessa corretiva em determinadas áreas, né? Então, não tem o que fazer. Vai ficar produzindo, quando parar, eles vão agir na falha, tá? Muitas vezes acontece nas indústrias da nossa região aí, que eles trabalham praticamente 20 horas. Muitas vezes tem que ser acordado junto com com a produção, setor de produção, né, o setor produtivo, para definir algum tempo ali, algum horário específico para fazer determinadas manutenção. Mas quando não tem, digamos, grandes perdas de produção, seria interessante a adoção desse tipo de corretivo, esse tipo de manutenção, mas tudo é relacionado, digamos, aos equipamentos que devem ter, digamos, digamos, como que eu posso falar? Sobressalente. Então, quem adota esse tipo de manutenção sabe que uma hora vai parar e quando parar tem que atuar nessa falha aí, fazendo a substituição o mais rápido possível. Alguém aqui uma situação, pessoal, que achei interessante que eu fique alerta. Então, relacionado às empresas. Então, em relação ao treinamento da equipe técnica, geralmente são necessárias muitas horas de treinamentos caros que tornarão o profissional mais atrativo ao mercado de trabalho. Para solucionar esse problema, a área de manutenção tem que envolver escolas, fornecedores, áreas de treinamento, área de RH para desenvolver uma política de cargos e salários que mantenha esse profissional na equipe, pois sua saída resultará em mais treinamentos para novatos e ainda mais tempo de prática para o pessoal estar apto a solucionar os problemas de forma rápida. Então, olha só, pessoal, tem determinadas empresas, essas empresas que têm já migrando para a indústria 4.0, geralmente eles fazem os treinamentos de capacitação tanto para os mantenedores quanto para os operadores das máquinas que estão envolvidas nos processos. Então, o ideal seria ter essa política de cargos e salários. Eu acredito que todo mundo concorda comigo, porque vocês estão investindo, olhando para vocês, vocês estão investindo nesse conhecimento, estão se abdicando muitas vezes de algo para buscar um conhecimento a mais. Então, esses cargos vocês deveriam ser, digamos, valorizados por isso, né? E tem empresas que ajudam e até mesmo pagam o curso de determinados profissionais. Então, só que nada adianta pagar o curso ali, digamos, deixar treinar o cara e não, digamos, dar um crédito e uma remuneração diferenciada para esse profissional. Então, muitas vezes, esse profissional pode acabar se desgastando. Ele é um profissional capacitado, já foi treinado, sabe como conhece dos processos, tipo, dessa parte de manutenção, muitas vezes acaba saindo buscando algo mais favorável. Então, a empresa tem que capacitar novos recrutas, né? Então, perde muito tempo para treinar esses futuros profissionais aí, né? Então, muitas vezes acaba impactando diretamente na empresa, né? Mas essa atratividade do profissional, vocês vão ver que ocorre com o passar do tempo. Com o passar dos anos, vocês ingressam na manutenção, vocês vão adquirindo habilidades e outras empresas já crescem um olho em determinado profissional. Então, isso aí é normal. Beleza? Mas o que muitas vezes vai limitar que um técnico sai de determinada empresa? Essa política de cargos e salários. O cara tem 5 anos, tem um piso salarial X. O cara foi para 8 anos, deve ter uma diferença de salário. O cara está 15 anos lá, não pode ter um salário igual a um cara que, sei lá, tem 1 ano de empresa. Então, no meu ponto de vista, por isso que aqui falo aqui, ó, envolvimento dos treinamentos, as escolas técnicas aqui, fornecedores e também a área de RH. Então, relações humanas aqui também deve estar envolvida nessa política de salários. Beleza? Quanto à manutenção preventiva, pessoal, é aquela feita periodicamente, deve ser a atividade principal da manutenção em qualquer empresa. Ela envolve algumas tarefas sistemáticas, tais como inspeções,
reformas e trocas de peças principalmente. Uma vez estabelecida a manutenção preventiva, deve ter caráter obrigatório. Olha só, pessoal. Então tem isso aí é muito complicado dentro das indústrias, principalmente aqui na nossa região. Então nós teremos que comer muito feijão aí para ser uma empresa competitiva igual da Alemanha, talvez dos Estados Unidos, já trabalham na indústria 4.0, então estão bem além dos nossos tipos de manutenção. Mas a manutenção preventiva, pessoal, essas inspeções e trocas de peças, assim que for instalado, implantado o planejamento, o PCM nas indústrias, planejamento e controle da manutenção, se for estabelecida a manutenção preventiva, deve ter caráter obrigatório. Foi conforme eu comentei na aula, nos vídeos anteriores lá, a empresa, quando já estabelece uma política de manutenção e integra a manutenção preventiva, ela vai garantir a confiabilidade e disponibilidade desse equipamento no processo. Só que tem um custo caro, por quê? Muitas vezes é substituído as peças sem muitas vezes atingir a sua vida útil adequada. Então, se tiver bom rolamento, vai ter que tirar e vai para o lixo. Vai ser inserido um rolamento novo. Então, esse tipo de manutenção acaba se tornando caro. Porém, ela, digamos, integra uma confiabilidade e uma disponibilidade ao processo produtivo. Então, onde vai estar inserida essa manutenção preventiva? Onde não pode parar, onde o custo da parada é muito alto. Então, tem que, antes que a falha venha a ocorrer, uma corretiva, antes que a falha ocorra, tem que ter a preventiva para que ela não ocorra, não pare esse equipamento durante o processo produtivo. Então, essas revisões de máquinas e equipamentos muitas vezes dadas em horários oportunos, talvez finais de semana, não é negociado com a produção. Então, tem que parar, muitas vezes entre supervisores de produção e supervisores de manutenção, o supervisor da manutenção vai falar assim, ó, vai parar, vai dar merda. Então, muitas vezes a produção limita um horário lá que vai ser para manutenção. Então, tem que ter esse acordo nas grandes empresas. Por mais que elas trabalhem lá 24 horas, 20 horas por dia, uma hora tem que fazer um acordo de parada no processo para entregar uma manutenção, senão vai ser muito custoso se parar o equipamento para fazer a correção de determinada falha. Então, se compararmos aos custos da manutenção preventiva com os custos da corretiva, os da manutenção preventiva são mais caros, pois as peças têm que ser trocadas e os componentes têm que ser reformados antes de atingir seus limites de vida útil. Em compensação, a frequência da ocorrência das falhas diminui e a disponibilidade dos equipamentos aumentam. E também diminuem as interrupções inesperadas da produção. Então, essas interrupções inesperadas é a corretiva. Então, sem muitas vezes estar prevista aquela parada, tem que agir na falha corretiva. Então, muitas vezes, dependendo do segmento, dependendo o tempo de reparo, é muito custoso para as indústrias. Então, nessa política aí que, quando as pequenas empresas, médias empresas adotam o planejamento e controle da manutenção, eles têm que seguir à risca. Tem que fazer preventiva? Então, tem que fazer preventiva. Vai ser custoso? Não importa. A ideia é que não pare, que é mais custoso se parar o equipamento durante um processo produtivo. E agora a manutenção preditiva, pessoal. Então, a manutenção é uma manutenção preventiva, é a troca programada de um elemento, independente da situação em que se encontra. Opa, aqui ainda é manutenção preventiva, aqui está preditivo aqui como no texto, mas é preventiva. Já a manutenção preditiva utiliza alguma técnica de análise ou inspeção não destrutiva, ou seja, mede alguma condição sem danificar o elemento em análise, que originará em uma tomada de decisão que pode ser alguns fatores, que eu já vou mostrar para vocês. Então, pessoal, diferente da manutenção preventiva, que é a troca programada de elementos, independente do seu estado de situação, como se encontra, se estiver bom tem que trocar,
Se tiver utilizado a metade da vida útil, tem que trocar. Não dá para manter até o final da vida útil. A manutenção preditiva, ela faz um acompanhamento, digamos, do desgaste, da evolução de uma possível falha. Ou seja, ela prediz quando essa falha vai vir a ocorrer. Então, o ideal era que todos os equipamentos, todos os ativos, os processos, tivessem esse tipo de manutenção. Mas nem sempre é possível, pessoal. Então, alguns equipamentos são muito caros, que a troca a substituição seja muito demorada, aí sim tem que integrar essa manutenção preditiva, tá? Então, nada mais é que a coleta de dados realizado em ensaios, digamos, não destrutivos. Então, é possível fazer o acompanhamento prévio antes da falha, otimizando assim toda a vida útil de determinados elementos e ser substituído antes que a falha venha a ocorrer. Então, o ideal seria que todos os equipamentos tivessem esse tipo de manutenção preditiva, mas alguns é difícil de integrar essa manutenção preditiva. Mas, recapitulando, ela prediz quando vai ocorrer a falha, através de um acompanhamento das condições que é sendo monitorado essa determinada máquina ou equipamento. Então, a tomada de decisão pode ser, digamos, a substituição, a alteração de uma condição. Então, monitorando pode prever a substituição, tem que substituir o quanto antes. Alterar alguma condição, pode mudar digamos, talvez, acho que alguém está com o microfone aberto, tá dando um eco aí, pessoal. Só desligue o microfone, por favor. Então, é possível também, nesse processo de manutenção preditiva, alterar alguma condição de processo mesmo. Mudar algum parâmetro para que aumente ou diminua a evolução de uma determinada falha. A programação da intervenção. Foi diagnosticado, coletando os dados de um determinado equipamento, identificou que tem um início ali de anormalidade. Então, olha só, não que vai parar amanhã, mas através dependendo do tipo de coleta de dados, se for análise termográfica, se for a parte de análise de lubrificante, se for a análise de vibração, então eles conseguem ver que começou uma evolução e para uma possível falha esse equipamento. Então, a programação dessa intervenção já tem que totalizar a parte da compra. Então, comprar um material novo, talvez, quando for necessário. Programar um horário oportuno. Vamos analisar lá tempo digamos, um final de semana oportuno, um feriado que emenda lá na segunda-feira. Então, vai ter um feriado lá em outubro. Será que é possível nós fazer essa intervenção, essa manutenção em outubro? Não, é possível sim, em função daquela análise da evolução do determinado desgaste, talvez. Então, ali envolve a programação da compra desse material, a organização da equipe e já a programação de quando vai ser realizada a manutenção. Então, se for um equipamento muito grande, difícil fazer manutenção, já tem que prever um final de semana, já um feriado e também, muitas vezes, com o apoio da equipe de produção, pessoal. Então, talvez a equipe de manutenção seria pouco, então é contratado até ajudantes da produção, lá, os padrinhos das máquinas, para auxiliar nessa manutenção. Aqui, quando fala assim, alteração de periodicidade de inspeção, é que está inspecionando lá, não se vê muita evolução do desgaste. Foi parametrizado a cada 3 meses. Ficou 2 anos lá o cara monitorando a cada 3 vezes lá determinado equipamento. E não tem nenhuma alteração. Dá para alterar lá no programa, lá, sendo em Excel ou um automatizado lá, digamos o SAP, lá, o SAP, que é um software que auxilia muitas vezes na manutenção e na produção, tá? Então, coloca-se a cada 6 meses. Ficou mais 2 anos lá e também não se percebeu nada de anormalidade na coleta de dados. Coloca anualmente, trabalha-se mais 2 anos ali e
assim se consegue alterar o período de inspeção. Não é necessário, muitas vezes, o inspetor de manutenção ficar coletando esses dados com muita frequência. Pode manter um período mais longo para a coleta de dados. Ou ainda somente manter o processo de inspeção periódica, pois a análise não demonstrou qualquer evidência de possível anomalia. Então, dessa forma, são reduzidos os custos de manutenção preventiva e o tempo perdido e os custos de manutenção corretiva. Olha só, porque aqui foi tudo programado, pessoal, esse tipo de manutenção preditiva. Foi coletado os dados, foi planejado, otimizou toda a vida útil, digamos, do elemento de máquina que estava sendo monitorado. Não teve custo de urgência com a parada de manutenção. Então, foi programado o tempo da compra certo. Foi programado o horário, digamos, o dia da manutenção de acordo com em calendário. Então, isso aqui que seria o interessante da manutenção preditiva. Ela predizer quando que a falha vai vir a ocorrer e atacar antes que a falha ocorra. Então, é um negócio muito bem planejado, mas esse tipo de manutenção é acompanhado, é realizado um acompanhamento, coletando dados do funcionamento até que chega-se uma anomalia e já prevê uma possível substituição desses elementos. Então, diferente da manutenção preventiva, que por mais que estivesse bom a vida útil de determinados elementos lá da máquina, é feita a substituição. Então, não prevê custos ali, a manutenção preventiva se torna muito cara, né? Então, quanto às técnicas da manutenção preditiva, têm sido cada vez mais divulgadas e até mesmo por alguns especialistas em manutenção como algo bastante avançado e alheio a outros métodos de manutenção. Então, devido ao uso de tecnologia avançada, a manutenção preditiva costuma ser tratada de forma diferenciada dentro das empresas, quase como uma ciência avançada demais para ficar nas mãos de qualquer pessoa. O que acontece muitas vezes, pessoal? Eu trabalhei na BRF lá alguns anos atrás. E ali ela já estava caminhando lá para a excelência da manutenção. Seria caríssimo a capacitação de um profissional da área lá da manutenção preventiva para determinados diagnósticos, né? Então, o que a empresa faz quando ela já está no patamar lá, digamos que já aceita que a manutenção é necessário para manter os ativos produzindo no processo. Então poderia contratar uma empresa terceirizada para fazer uma análise de óleo, ver como é que está o desgaste de determinadas engrenagens internas, né? Isso para máquinas de grande porte já, né, pessoal? Geradores de energia também, se são banhados em óleo, então pega um pouco da amostra do óleo, leva para o laboratório e vai ver, não, tá aceitável aqui as características do óleo. O índice de viscosidade está de acordo com o funcionamento. Não foi identificado presenças, partículas de desgastes do atrito entre duas peças. Então, contratam-se profissionais terceiros para fazer essa coleta de dados, porque trabalhos com equipamentos já mais tecnológicos, né, pessoal? A parte de ensaios de vibração. Então, muitas vezes se torna caro comprar um aparelho de vibração lá, capacitar o técnico para fazer a inspeção dessas máquinas. Claro, tem empresas que têm essa capacidade, né, pessoal, de comprar os aparelhos, os equipamentos e capacitar certos determinados profissionais. Mas analisando que a nossa região aqui ainda ela tem essa resistência, né? Então, o que eles fazem? Eles contratam empresas terceiras que são específicas para esses ensaios preditivos. Então, tem várias empresas aí no Brasil, aqui na nossa região, que trabalham com essa parte de manutenção preditiva. Até ali eu falei da BRF, tinha uma mulher. A cada 3 meses, ela vinha na unidade aqui de Francisco Beltrão, na BRF de Francisco Beltrão, e fazia uma varredura em todos
os equipamentos da fábrica, tanto na fábrica na parte do frigorífico, quanto na parte da fábrica de ração, ali, a parte externa. Então ela fazia os ensaios termográficos, pessoal. Ela fazia uma varredura em todos os equipamentos e depois, lá digamos aqui, depois de 15 dias, encaminhava para o supervisor de manutenção, ali para o PCM, ali, para o gerente do PCM, um relatório do que seria aceitável e o que seria, digamos, inaceitável, que já deveria programar a troca. Então, hoje, não sei como é que tá lá, faz anos que eu saí de lá, mas já ouvi falar que o inspetor de manutenção da BRF aqui de Beltrão, ele já tem um aparelho termográfico, então foi capacitado, foi, digamos, treinado para operar esse equipamento, né, esse dispositivo para coleta de temperaturas anormais, e hoje ele já consegue somar ali, entregando um relatório diretamente para o setor do PCM. Então, já prevendo uma intervenção em determinadas máquinas, substituição de disjuntores, talvez, fusíveis, aperto de cabo de motores, de muflas, talvez, conectores. Isso aí ele consegue diagnosticar agora com esse aparelho de termografia. Então, a preditiva é essa aí, pessoal. Antes que a falha ocorra, você consegue coletar alguns dados para ser mais assertivo na manutenção. Olha só, pessoal, conforme eu já falei para vocês, que eu trabalhei numa BRF. Inclusive, para quem trabalha lá na Jeep France vai saber do que eu estou falando. Quem trabalha na manutenção lá no Jeep lá vai saber do que eu estou falando. Eu trabalhava na parte do PCM, pessoal. E o que ocorria lá? Tinha os chillers, que é um reservatório lá das aves, lá junto com o gelo, para adquirir a temperatura ideal e até mesmo para infiltrar um pouco de água ali na ave. Tá? Então, dentro dos limites aceitáveis ali, tem os chillers, que é alguns tanques de resfriamento. E esses tanques iniciam, digamos, transportando os frangos de um lado até o final, lá que vai para a embalagem. E o que ocorria muitas vezes nesses chillers? Então tem os redutores e tem os carretéis, que seriam praticamente acoplamentos. E quando cisalhava esse carretel, ele ficava girando em vazio. Então imagine só, pessoal, um tanque lá cheio, lá, tá louco, mais de... Não vou falar milhões, mas algumas milhares de frangos dentro, ou até mesmo perus, quando quebravam. Pessoal, era 8 horas, 6 horas de intervenção, de parada de processo. Não tinha como dar continuidade, porque tinha que esgotar o chiller, tinha que atacar na falha de manutenção, muitas vezes reparar o chiller quando não tinha um carretel sobressalente, tinha que mandar soldar, então era só transtorno. O que eu propus na época lá que eu ingressei no PCM? Fazer, digamos, as revisões a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses lá já estava programado os mantenedores lá, 2 mantenedores fora do processo produtivo, desmontar os carretéis e fazer a avaliação visual. Mas muitas vezes podia ter uma trinca que não seria visual a olho nu. Então eu propus ali fazer os ensaios com líquidos penetrantes. Então naquele carretel de aço lá, aço inox, fazia a limpeza superficial, passava-se o líquido penetrante lá, limpava bem, passava o líquido penetrante, esperava 10 minutos, depois removia o excesso do líquido penetrante e aplicava-se um revelador. Então, se tivesse uma microtrinca na solda, na união ali do carretel, era visível a olho nu. Então, opa, aqui seria montado, mas não vai mais, porque tem essa trinca aqui. Então, eu já mandava para o setor de manutenção fazer o reparo, remover aquela solda, aquela trinca, fazer uma nova solda, fazia o ensaio novamente e instalava o carretel para posterior 3 meses desmontar e fazer mais uma avaliação. Então isso aí reduziu muito o índice de paradas por esse tipo de falha, pessoal. Então essas técnicas
preditivos aí que muitas vezes poderão implantar no setor de manutenção. Essa é um ensaio não destrutivo. Então, se não diagnosticasse nenhuma trinca e tivesse tudo perfeito, cara, pode mandar bala. Essa é uma técnica muito simples, pessoal. Mas tem outras técnicas mais avançadas, como o ultrassom, tem a radiografia industrial, só que já se tornam um pouco mais caras, né? Então, essa parte do líquidos penetrantes seria um ensaio não destrutivo que pode estar integrado em qualquer tipo de manutenção. É muito simples de usar essa técnica. Para a parte de partículas magnéticas, também eu falei, seria para detectar microtrincas abaixo da superfície da solda, ou abaixo do material. Então, onde não é visível e não é detectado nem com os líquidos penetrantes. Então, tem que magnetizar o ferro só para ferros magnéticos. E se tivesse, borrifa um pó de ferro, né? E se tivesse alguma trinca abaixo da superfície do material, ia ficar concentrada as partículas magnéticas no formato da trinca. Mas isso aí é mais para a parte de fabricação mesmo, né, pessoal? Então, quando faz a fabricação de determinado componente na linha de produção mesmo, passa por esses ensaios antes de chegar ao cliente. Então, isso aí. Mas poderia, talvez, no setor de manutenção, mas se torna já mais caro para manter isso aí no processo de manutenção. Mas no processo de produção é muito legal essa parte de partículas magnéticas. Então, detecta lá na fonte se vai ter uma microtrinca, se vai ir com falha para o cliente. Então, se tiver uma microtrinca na produção do determinado, sei lá, um virabrequim lá do automóvel, já para lá, já vai para a fundição de novo aquele virabrequim, porque tinha uma falha, uma trinca que foi diagnosticado pela partícula magnética. Beleza? Então, manutenção preditiva ainda. Então, precisamos entender claramente que a manutenção preditiva é um dos elementos da manutenção preventiva. Então, ao colocarmos em prática a manutenção preditiva, suas tarefas devem fazer parte do planejamento da manutenção preventiva, pois a manutenção preditiva é mais uma maneira de inspecionar os equipamentos. Então, o que acontece muitas vezes com as indústrias? Sempre vai ter a parte de redução de custos, né, pessoal? Então, como eu já falei, quando a empresa adota essa parte de gerenciamento da manutenção, o PCM, a engenharia de manutenção, tem que levar a risca, pessoal. Não adianta nada você coletar, fazer aquele trabalho árduo lá, monitorando até aumentando toda a vida útil, usando toda a vida útil da máquina e não se programar para a compra dos materiais, não se programar muitas vezes para atuar na substituição. Então não adianta nada disso aí, você monitorar, sofrer tanto e o equipamento vir a falhar antes de comprar os elementos aí para substituição. Então não adianta. Então a manutenção preditiva, preventiva deve ser levada à risca. A corretiva, pessoal, conforme eu já falei, é quando não traz grandes prejuízos. Então muitas vezes é melhor que o equipamento pare, quebre, porque é muito caro a substituição desse determinado elemento. Então, já tem um elemento ali sobressalente, vamos esperar quebrar para trocar, porque é muito caro você tirar um equipamento relativamente caro e por um outro. Então, tudo é levado aos custos e benefícios, né, pessoal, quando faz essa análise da adoção de determinado tipo de manutenção. Tá? Como nós podemos propor aqui uma parte da corretiva? É que nem a correia lá de uma furadeira na manutenção. Foi diagnosticado lá que a correia começou a ocorrer umas fissuras e está quebrando, está começando a descolar o envelope da correia lá da furadeira. Pessoal, muitas vezes não é melhor se programar, não, eu tenho que comprar ali, pega ali o código da correia, compra e você vai usando até ela até estourar muitas vezes. Que ali é rápido de trocar, não vai ter impacto na manutenção, então é esse critério que muitas vezes o setor do PCM vai fazer a avaliação. O que é melhor? Substituir ou deixar quebrar? Deixar quebrar, mas quando tem que prever que quando quebrar tem que ter um sobressalento para substituir. Ou se é muito caro a preventiva,
Muitas vezes também a dose, não, vamos deixar quebrar, quando parar a gente troca. Mas é muito caro a gente ficar trocando aí, muitas vezes estando relativamente boa a condição de determinado elemento. Falei, pessoal, da BRF, deixa eu contar outra história também. Que eu me lembrei. O que nós fizemos lá, pessoal? Tem os transportadores aéreos lá, conhecido como a Nória, e tem a corrente que transporta ali as aves de um processo ao outro, desde da parte da pendura das aves lá, até a parte da escaldagem e até na parte da evisceração, tem as correntes dos transportadores aéreos. O que ocorria muitas vezes, pessoal? A ruptura das correntes. Então, ali, se rompeu a corrente no processo produtivo, para o processo, não tem o que fazer. O que nós fizemos na época que eu trabalhava lá? Nós criamos um paquímetro e entramos em contato com acho que era, não me recordo muito bem, acho que era Stork, fabricante da corrente. E daí o fabricante lá, o fornecedor da corrente lá, o revendedor lá, ele falou assim, não, ela é aceitável um desgaste nessa corrente. Então, vamos lá, se tivesse 20 elos lá da corrente em 1 metro, poderia sim ter uma variação, digamos, de 10 milímetros no desgaste da corrente. Então, fica tensionado ali, tracionada. Então, até 10 milímetros é aceitável sem pular a corrente nas engrenagens de tração. Então, como que nós adotamos a parte preditiva, pessoal? Então, antes de trocar e até a avaliação quando começava a estourar a corrente, pessoal, é porque já estava fadigado o aço dos elos, então era só sofrimento. Então, nós começamos a monitorar o desgaste da corrente na distância lá de 20 elos. Então, nós criamos um paquímetro que monitorava. Então, a cada 2 meses, lá o inspetor de manutenção ia lá na área de evisceração e media lá a distância, quando tivesse parado, obviamente, o processo produtivo, media a distância lá de 20 elos. Tava com 1 metro e 2 milímetros. Dava 3 meses lá. Não mudou, não teve variação. Totalizou um ano, 1 metro e 5 milímetros, mas poderia variar até, digamos, 10 milímetros. Então ali já abria um sinal, um alerta. Opa, 1 metro e 5 milímetros, aceitável até 1 metro e 10 milímetros, então já passava o relatório, nós temos que programar a compra de X metros de corrente para fazer a substituição dessa corrente da Nória. Então, o setor do PCM fazia o planejamento e ele continuava monitorando. 2 meses, media, 2 metros e 1 metro e 5 milímetros. Deu 1 mês e meio lá, 1 metro e 7 milímetros. Então, antes de chegar lá no 1 metro e 10 milímetros, ele já foi feita a compra da corrente, já foi organizado o dia para a intervenção de desmontagem de toda a Nória, já foi contratado, acordado com os operadores da produção como apoio, e daí é programado, digamos, a substituição. Então, essa parte de preditivo nós também atuamos bastante lá, criando um dispositivo para que nos auxiliasse, nos ajudasse na coleta de dados dos desgastes. Então, antes não tinha esse dispositivo para nós monitorar, para nós coletar algumas informações técnicas, né? Então, acabamos criando um paquímetro grande lá que nos auxiliou lá o inspetor de manutenção. Então, pessoal, dentre as principais técnicas de manutenção preditiva, podemos citar as seguintes: análise de vibrações, a tribologia, o infravermelho, que seria a parte de termografia, e o ultrassom. Claro que tem outros, né, pessoal? Tem radiografia industrial, tem a parte que eu falei lá dos líquidos penetrantes, tem partículas magnéticas, tem outros tipos de ensaio. Mas os mais difundidos aí na indústria são esses 4 aqui. Análise de vibrações, muito bacana. Tribologia, que seria a parte de ensaios do lubrificantes, lá, análise de lubrificantes.
diagnosticar o que está ocorrendo, se é a perda da viscosidade do lubrificante, qual que é o material que comprometeu, se foi as rodas dentadas do redutor, se foi, digamos, os rolamentos que não estão aguentando, se é sobrecarga, muitas vezes, é nessa análise de tribologia, análise de óleo, você vai conseguir diagnosticar qual que é o motivo do problema que está ocorrendo. É a termografia e o ultrassom. Então, como análise de vibrações, pessoal, essa técnica da análise de vibrações parte do princípio de que toda máquina em funcionamento produz vibração. Toda máquina, todo o estado físico dos equipamentos, eles têm vibração natural. Então, a deterioração do funcionamento é identificada por uma modificação da distribuição da energia vibratória. Ou seja, conhecendo-se o comportamento da vibração original ou ideal da máquina, podem diagnosticar falhas com identificação de mudanças no comportamento original. E essas mudanças caracterizam-se normalmente por um aumento do nível de vibração. Então, toda máquina, todo elemento, todo equipamento tem uma vibração natural, pessoal. Como que é diagnosticado essa anormalidade? Com alguns aparelhos tecnológicos, que sabendo essa vibração natural, com um transdutor, coloca-se lá no mancal lá do motor elétrico, ou do redutor, ou de outro tipo de equipamento, e através dos picos da vibração, o técnico consegue interpretar uma aceitabilidade ou uma anormalidade no sistema vibratório. Então, esse tipo de ensaio poderia-se também fazer um investimento, dependendo do porte da empresa, e ter como, digamos, o inspetor lá fazer uma varredura, muitas vezes também coletando esses dados. Mas, conforme eu já falei para vocês, tem empresas terceiras capacitadas que fazem esse tipo de serviço. Então, a empresa pode contratar essas empresas terceiras para fazer uma varredura na empresa e depois entregar um relatório do que está anormal, do que está anormal, que merece uma atenção especial quanto à substituição de determinados elementos. Então, a análise de vibração pode ser utilizada para diagnosticar falhas de elementos girantes, normalmente motores ou algo movido por motores, e pode detectar desalinhamentos, excentricidades, desbalanceamentos, falhas de rolamentos, entre outros tipos de problemas. Então, olha só o que ela pode diagnosticar, pessoal. Então, por que está vibrando? Porque está excêntrico, está desbalanceado. Se está desbalanceado, o que tem que fazer? O balanceamento. E daí já tem a parte de estroboscópio para fazer esse tipo de balanceamento, que pode estar muitas vezes junto com essas empresas que fazem esse diagnóstico de vibração, esse diagnóstico de falhas. Eles podem fazer também o quê? O balanceamento dos sistemas. Diagnosticar a falha, é o balanceamento, então eles podem balancear com o uso do estroboscópio, que é um elemento lá que auxilia na parte de balanceamento. Olha só, aqui um exemplo de um equipamento para análise de vibrações, pessoal. É pequeno, só que tem esse transdutor aqui, que é acoplado sobre o mancal lá dos rolamentos, sobre a máquina, e aqui nessa interface aqui nesse LCD vai ocorrer uns picos de vibração. Então, só que quem que vai interpretar isso aí? Um cara que vai conhecer de harmônicas, dessas vibrações, né? Então, ele vai saber o que é aceitável e o que não é aceitável. Não é qualquer um que vai conseguir fazer o diagnóstico dessas possíveis falhas. A tribologia, pessoal. Então, aqui é a parte de ensaios de lubrificantes. É uma técnica de análise do óleo lubrificante largamente utilizada em equipamentos para a redução de atrito. Ela deve ser feita periodicamente e pode ser quantitativa ou qualitativa. A análise quantitativa avalia a quantidade de elementos contaminantes presentes no óleo, que poderão originar reações químicas por calor excessivo ou desgaste demasiados de peças lubrificadas. Então, o número de resultantes dessa análise será determinante para a tomada de decisão em relação à intervenção ou não no equipamento. Então, ela avalia a quantidade de elementos contaminantes presentes no óleo, pessoal. Que seriam esses elementos contaminantes? Poderia ser elementos vindos de fontes externas ou
contaminantes do próprio desgaste do atrito das peças. Então, o que está acontecendo? É uma reação química que não já se perdeu certas propriedades do óleo. Então, ocorre o que? Limita, já não tem mais aquele filme, digamos, de proteção e acaba originando o desgaste das peças que estão em atritos. Tá? Quanto à análise qualitativa, verifica qual que é o material das partículas encontradas e determina qual elemento está sofrendo o desgaste. Então, analise também o formato da partícula e, com isso, pode definir, por exemplo, se a carga está alta demais ou se o lubrificante já está inadequado, se já se perdeu as propriedades. Com a experiência que já está acumulada em torno dessa técnica, é possível estimar quando o equipamento entrará em falha e o que deve ser feito para solucionar o problema encontrado. Então, olha só, essa parte de análise de lubrificantes, acredito que na nossa região aqui nós não temos difundido essa parte de tribologia. Mas em grandes empresas como a Tupi, a outras empresas lá no estado de São Paulo são extremamente enormes, a parte de, sei lá, de siderurgias, podem ter esses ensaios. Muitas vezes podem ter até um laboratório internamente dentro da própria empresa. Aqui a parte de termografia também achei interessante trazer aqui para nós. Então, é a técnica do infravermelho. Utiliza-se um equipamento capaz de captar a radiação infravermelha que todos os corpos emitem e mostrá-la com diferentes cores, fazendo com que seja possível evidenciar elementos com temperatura anormal. Olha só, pessoal, nós temos a termografia macromática, então a escala monocromática vai do preto ao branco através de suaves variações de tonalidades em cinzas. Então, olha só, o que está acontecendo aqui? Temos um poste aqui na parte de transmissão de energia elétrica e pode visualizar aqui que tem uma sobrecorrente aqui, né? Então tem um elevado aquecimento. Então o técnico, vamos colocar lá, da Copel diagnosticou, ou se que poderia estar dentro de uma indústria, o técnico diagnosticou, então tem que prever lá uma substituição desses isoladores, dessas chaves seccionadoras, talvez, não sei. Então, ou reapertar lá as conexões que está frouxa, o cobre acaba concentrando a corrente elétrica ali e pode vir a parar, estourar e faltar energia muitas vezes para a fábrica. E aqui é outro tipo de escala, pessoal, a escala policromática, então usa-se a escala Iron, que vai do preto ao branco através de tonalidades de violeta a azul, rosa, vermelho, laranja e amarelo. Olha só, a mesma imagem, só que em uma outra escala. Pessoal, olha só, aqui tem um aparelho de termografia, já de uso profissional, mas para um setor de manutenção, galera, antes de fazer aquele diagnosticar lá se o motor tá com muito aquecimento lá, pelo tato lá, por a mão, pode-se fazer o investimento de um termômetro, né? Aqueles a laser. Com o termômetro você já consegue prever uma temperatura normal que poderia estar ali na cintura do inspetor de manutenção. Então tá fazendo a varredura num quadro elétrico, talvez, num setor lá, pode estar focando aquele laser e coletando a temperatura. Claro que o ideal é esse aparelho de termografia, né, pessoal? Só que hoje está mais barato, mas era muito caro esse aparelho antigamente. E olha só, eu não sei como que era a compra, mas tinha que especificar para que era, qual que era a finalidade, porque isso aqui, sabe o que eles tinham como antigamente? Acesso restrito, isso que é de uso militar. Então, para que você quer comprar um aparelho de termografia? Para caçar? Então, não, é para usar lá na manutenção. Então, tinha que saber aonde que, para que fins que era esse ensaio esse aparelho de termográfico, tá? Então, imagina se saísse no meio do mato lá para fazer uma caça. Para quem gosta de caçar aí, não, hein, pessoal? Você vê uma fonte térmica a meio, sei lá, 500 metros, né? 1 quilômetro de distância, já vê que tem lá um porco do mato, talvez.
Então, até mesmo a questão de assaltos, sei lá, assaltar a propriedade, não sei. Tá? Mas eu sei, o que eu posso falar para vocês ali seria que é de uso militar. Então, para fazer a aquisição, tinha que especificar bem certinho lá, assinar um termo lá que seria para fins de manutenção e não para outras finalidades. Então, olha só, detectar a termografia na manutenção serve para detectar mecanismos de desgaste para prevenir degenerações dos equipamentos. É hoje o objetivo fundamental da manutenção. Atividade tão atingida quanto as máquinas, mas que vem passando por sucessivas etapas de evolução para assegurar crescente confiabilidade dos equipamentos e sistemas de produção. Em qualquer sistema de manutenção, a termografia se apresenta como técnica de inspeção de grande utilidade, uma vez que permite a realização de medições sem contato físico com a instalação. Então, foi aquela condição lá que eu falei, como que o profissional da área de manutenção fazia antigamente. Ele tinha que encostar a mão lá no motor para saber se estava com uma temperatura normal. Tinha que encostar lá no acoplamento, lá, ver se, sei lá, tava com a temperatura, tipo, de trabalho. Então, hoje você já consegue posicionar o aparelho para o equipamento e lá você vai ver onde tem uma fonte de radiação, uma fonte de temperatura, digamos que está acima da temperatura normal. Verificação do equipamento em pleno funcionamento não interfere na produção. Ou seja, esse tipo de ensaio, pessoal, o processo produtivo está a todo vapor lá, está em pleno funcionamento e o inspetor lá pode monitorar as máquinas já no funcionamento. Então não precisa parar para fazer um diagnóstico de falhas, para saber algo. Ah, vou parar porque eu tenho que coletar a temperatura. Não, já é feito a coleta da temperatura lá, focando o, o visor ali pro equipamento, já vai conseguir onde é que tem uma fonte de radiação que está anormal. Então, a inspeção de grandes superfícies em pouco tempo. Então, abre um quadro elétrico lá, foca em todo o quadro, vai saber qual que disjuntor está com uma sobrecarga, qual que é o conector que está solto, que está gerando uma concentração de corrente elétrica, o que pode prejudicar diretamente lá no... Você vai pegar fogo no quadro elétrico, já vê na fonte qual que é o elemento, qual que é o dispositivo que está em condições anormais. Então, as vantagens da termografia, então, manutenção preditiva, permite antecipar danos que possam causar elevados custos, conforme eu falei ali, um incêndio, muitas vezes, num quadro elétrico. O planejamento, então, permite um prévio planejamento antes da conclusão do serviço, poupando tempo. Então, viu que tem um disjuntor que está com uma incandescência lá, tá com uma temperatura normal. Já passa esse relatório para o setor de manutenção. Então, tem que substituir lá no período da noite, não vai pegar fogo, mas se na noite lá tem uma oportunidade de substituição, então pode até planejar um técnico, sei lá, vamos colocar ali eletromecânico, um técnico eletricista para fazer a substituição de determinado disjuntor lá de determinado quadro elétrico. Estoques. Então, a prevenção de problemas em potencial permite o baixo investimento na estocagem. Muitas vezes, fazendo essa varredura, pessoal, não precisa fazer a substituição com frequência na preventiva. Então, obviamente, o estoque vai ser reduzido, só vai trocar se for necessário. Não vai precisar mais deixar 100 disjuntores lá no almoxerifado. Não, deixa 20. Já deixa um estoque bacana. Só que tem que ir coletando os dados lá para saber qual que é a hora de fazer a substituição. Então, digamos, usa-se toda a vida útil desses elementos, muitas vezes dispensando a troca antecipada e também dispensando a troca por corretiva, que poderia muitas vezes aumentar ainda mais a propagação de custos caso venha pegar fogo num painel elétrico, né? Ainda outras vantagens, pessoal. Consumo de energia. Permite corrigir problemas que causam perda de consumo de energia em excesso devido ao sobreaquecimento. Então, se tem uma concentração de corrente elétrica, então tá aumentando a energia.
Então, o motor está trabalhando com superaquecimento, tá consumindo energia. Então, isso aqui vai auxiliar muitas vezes na redução do consumo de energia. A avaliação das cargas nos painéis são fácil diagnóstico durante o funcionamento do equipamento. O tempo, a inspeção de grande quantidade de equipamentos em curto período de tempo. Então, essa aí foi aquele ensaio que eu falei que a mulher vinha lá e ficava passeando lá 2 dias dentro da fábrica, nos painéis, nas máquinas e equipamentos, e depois mandava um relatório para o setor do PCM. Então, hoje já pode ter esse tipo de aparelho integrado à inspeção, ao inspetor de manutenção, já integrado ao setor de manutenção. Evita-se também incêndios devido às falhas em equipamentos sujeitos a esse tipo de risco. Foi aquela situação que eu falei para vocês. Então, começou a sobreaquecer vários disjuntores ali. Opa, tem algo anormal. Mas o que é esse algo anormal? Não é só reaperto ali dos conectores? Então, isso que vai conseguir prever ali uma possível falha, né? Então já evita-se certos incêndios. Como falei de apertos, galera, olha só. Além da termografia, poderia fazer até um ensaio preventivo em determinados conectores, sei lá, subestações, quadros elétricos, fazer um reaperto, porque as máquinas, nós já falamos, sempre então um estado de vibração. Então, dependendo da vibração da que ela está submetida, pode afrouxar determinados conectores. Então, propor no plano preventivo ali o reaperto dos conectores lá a cada 6 meses. Então, é possível integrar no setor ali na parte preventiva, na parte de inspeção. O termograma em foto digital, então já pode até tirar foto da falha. Maior rapidez da coleta permite inspeção de grande quantidade de equipamentos em curto espaço de tempo, sem interromper o funcionamento. E apoio à equipe de manutenção, avaliação da qualidade dos serviços executados. Então, aqui a aplicação da termografia, pessoal. Então, consiste na detecção de componentes aquecidos em toda a rede de energia elétrica, linhas de transmissão, subestação de alta tensão, painéis elétricos de média e baixa tensão, entre outros. O aquecimento poderá ser devido ao mau contato, oxidação, desgaste ou mesmo sobrecarga do circuito, barramentos, mufas, transformadores, tanto os transformadores primários, secundários, disjuntores, TCs, TPs, cadeias de isoladores, cruzetas, chaves fusíveis, chaves a óleo, autotransformadores, cabos isolados, conexões, conectores prensados e de impactos, para-raios, fusíveis, chaves seccionadoras, réguas de bornes, caixa de ligação de motores, carcaças de motores, entre outros. Então tem uma infinidade de coletas de possíveis falhas que é possível diagnosticar com esse aparelho termográfico, pessoal. Então, será que é interessante ter um inspetor numa indústria, um cara ali que possa fazer essa varredura com esse aparelho? Cara, isso é de fundamental importância, né? Mas como eu falei, tem empresas que contratam pessoas capacitadas, especializadas para essa coleta de dados e depois só encaminha um relatório. Então não precisa muitas vezes capacitar um inspetor, contratar um técnico apenas para a manutenção preditiva. Vai muitas vezes dos custos que a empresa quer assumir. Você acha que é mais interessante contratar uma empresa especializada ou capacitar um profissional para esse tipo de coleta de dados? Então aqui o exemplo do equipamento de termografia. Tem vários modelos, pessoal. Quem conhece o celular Caterpillar? Eu não sei não, mas eu acho que não. Tem um lançamento. Eu tenho um amigo meu que tem. Ele falou que queria trocar o celular dele para comprar um Caterpillar que tem essa funcionalidade integrada ao celular. Então é uma versão mais atualizada e dos mais novos que tem essa parte de termografia aí integrado ao celular. Então, hoje tá mais fácil a aquisição de aparelhos que multifunções, né? Olha só uma situação da coleta do infravermelho. Então, no centro ali, pode saber que provavelmente esses parafusos aqui estão frouxos. Olha o que está ocorrendo, um superaquecimento aqui, uma temperatura normal.
Então, nesse caso aqui, tinha que o próprio inspetor fazer esse aperto quando possível, ou programar, ou passar para o PCM lá para ele programar um técnico para fazer no horário oportuno o reaperto desses parafusos, né? Olha aqui um transformador, aqui os isoladores, ó, sobre corrente aqui no... O que pode ser? Parafusos frouxos também. Então, eu não sei, não recebi um treinamento, não sei como que é diagnosticado isso aí. Então, não sei se o cara bateu o olho, não, aquilo ali é um parafuso solto. Então, vai reapertar, depois faz o ensaio novamente, começa a diminuir essa intensidade luminosa aí da sobrecorrente. Olha só, então onde está a concentração de temperatura? É aqui. Então, tem que agir naquela possível falha ali. Ó, nos fusíveis. Então, talvez ali o fusível já está com a vida útil já esgotada. Você consegue, com o ensaio termográfico, ver, ó, tem que trocar o fusível 1 lá do barramento X. Aqui, olha só, pessoal, aqui, certeza que aqui é folga parafusos frouxos, então tem que reapertar esses parafusos aqui. Olha só a concentração de corrente aqui. Aqui também, ó, um disjuntor, talvez possível disjuntor. Aqui está solto, então tem que reapertar para eliminar essa concentração aqui de temperatura. Ó, estado normal aqui, pega aqui uma bateria de disjuntores, olha só. Então consegue-se identificar qual que é a temperatura até que está ocorrendo aqui, ó. Aqui 43 graus, aqui nessa escala, aqui nesse roxo mais clarinho. Aqui nesse amarelado aqui para o branco, está em 70, quase 100 graus Celsius, pessoal. Então, uma temperatura extremamente elevada. Aqui seria a programação da substituição do disjuntor, ou até mesmo... Bom, aqui é substituição. Então, tem que fazer o diagnóstico que é só reapertar, mas eu percebo que não é no cabeamento, é internamente. Então, aqui é substituição. Oxidou, tá com fuga de corrente. Então, o ideal é fazer a substituição antes que pare o processo, ou também mesmo venha a pegar fogo em todo o painel elétrico. Pessoal, curiosidades, dúvidas, comentários? Bem explicado. Só alegria? Podemos tocar o baile? Então aqui eu apresentei aqui algumas condições da preditiva, meus amigos. Ó, o Renato tá na área, hein, Renato? Fala, Renato, tudo certo, cara? Renato acelerou, só deixou ligado que ingressou na reunião, sumiu, né, Renatão? Pessoal, rapidamente vou apresentar para vocês aqui. Ah, tamo aí, ó. Ah, velho. Demorou um pouquinho para ligar o microfone, não, tranquilo. Então, mas tá trabalhando ou tá em casa? Tá de folga hoje? Não, tô em casa. Demorei para entrar um pouco porque, sabe, criança pequena em casa é difícil, né? Tá certo. Ô, Renato, você trabalha na DIP também ali, né? Isso. Tá na DIP ainda, né? Tô. E como é que tá lá na manutenção? Tem ali alguns ensaios preditivos que vocês utilizam lá nas máquinas ou não? Tem, na verdade, a gente tá começando a implantar esse sistema, né? É uma coisa assim, que, tipo assim, tá começando a ser implantado. Digamos, a gente já tem um programa de manutenção há muito tempo, né? Mas a parte de preditiva está sendo implantada agora, né? Então, assim, a gente fazia antes a corretiva, a preventiva, no caso, né? Mas a parte de preditiva a gente está implantando agora. Então, legal, tem que ter, calmamente, né? Porque não sabe, você passou talvez por esse processo também, não é do dia para noite que você consegue... Ah, sim, com certeza, é um trabalho de formiguinha, cara. Você tem que provar pro gerente que
que é interessante, vai minimizar os impactos, que vai aumentar a produção, vai diminuir o custo de manutenção com as paradas, né? E Sim. também com a Não, com certeza. substituição da preventiva, né? Vai otimizar a vida útil dos equipamentos. Eles têm que provar que A não é igual a B, né? Pro gerente A, para ele não. Então vamos ter que implantar É, esse é, procedimento. na verdade, é assim, você tem que demonstrar que isso é viável, né? Porque, que Ah, nem sim. você falou, né? Ele também gera, através da preditiva, você automaticamente aumenta a preventiva, né? E automaticamente você aumenta o custo, né? Esse custo de manutenção. Mas eu digo assim, ó, ele é viável porque assim, ó, por mais que a primeiro modo, vamos dizer assim, à primeira vista ele se torna mais caro, mas ele evita muita questão de parada de processo, né? Então Sim. assim, ó, que nem você estava falando do exemplo das nórias, nas correntes das nórias e coisa, dos transportadores aéreos, né? Uhum. Então, assim, ó, que nem você falou, né? Parou uma nória, parou um transportador, para o processo inteiro. Então, e aqui por turno, são em torno de 600 funcionários que ficam parados, né? Então, essa preventiva, com certeza, ela é mais viável, né? É verdade, cara. E de fato validou muito, cara. Tanto aquela parte dos líquidos penetrantes lá nos dois processos, né, da produção de aves lá do Peru e dos frangos. Cara, nós adotamos essa parte dos líquidos penetrantes lá, ajudou muito nós, cara, naquela época. E até aquele parâmetro lá que nós criamos, aquele paquímetro para monitorar o desgaste da corrente também, cara. Então nós trocávamos certinho, mas claro que quem que tem que estar envolvido, pessoal? É o fabricante, aos fornecedores, né? E essas informações técnicas para poder aplicar a avaliação. Tem que ter digamos, o PCM e a engenharia que estão envolvidas. Senão não sai do chão. Então sempre vai ficar dando tiro no pé e não vai ser eficaz essas tensões. Então tem que diagnosticar, tem que começar a trabalhar de forma íntegra, né? Não pode deixar no segundo plano. Tem que dar atenção especial, né? Não, beleza? Bailão aí, Beleza, né, Elton. Renato? Oi? Tá um bailão aí na tua casa, né, bicho, velho? Não, tá, né? Tem aí, né? A gente senão fica um marasmo aí também, né? Não, tá certo, cara, tá certo. Tem- Não, e até ontem nós tivemos na Arte por Toda Parte, que é Eu os vi, colaboradores do sistema FIEP. Eu acho que tu tá sabendo, né? Agora tu é um sim, colaborador, né? sim, Meu, eu vi o da Corégio. aham. Mas tu viu, semana retrasada, tinha o Marcelo Ender, cara, com a gaita, bicho, velho, e mostrou os dentes. Mas é Do legal, Marcelo cara, não. pra minimizar, Do tem que Mar... inventar algo, né, cara? Esse impacto da Mas pandemia tá deixando as pessoas estressadas, né, cara? Que nem eu falei antes no início da aula, cara, é os alunos estressados, é os professores, então tem que ter, digamos, algo que tire o foco da pandemia, não ficar falando só desse saci do corona, né? exatamente, né? Você acaba focando demais, né? Nisso e acaba você mesmo, o teu psicológico fica abalado porque você só pensa nisso, você acaba falando só nisso. Então, assim, Verdade. ó, né, é bom você se distrair um pouco, mesmo que, né, então você não pode, digamos assim, a gente não pode sair de casa, lógico que a gente sai para trabalhar, enfim, para fazer as coisas básicas do dia a dia, né, mas assim, ó, a gente não, então quando a gente tá em casa, pode ficar em casa, a gente tem que, digamos assim, né, para quem gosta, ouvir um som, ou assistir um filme, ou enfim, né, para distrair um pouco, para não ficar pensando só nisso, porque senão o cara começa a ter problema psicológico mais tarde, né? Tem que equilibrar a vida agora, né, cara? É, Profissional, família e essa pandemia aí, cara. Tem que. é, Não dá para exatamente. centralizar tudo em uma área só, né? Tem que. Você tem que, por mais que não possa sair, coisa assim, mas de uma certa forma tem que se distrair em casa, que seja com os filhos ou com, né, fazer alguma coisa diferente com a família, vamos dizer, né? Então, dessa maneira, e é nessas horas aí que eu acho que a parte mais importante é justamente a família, né? Com certeza. Onde você tem Pilar, tem um né? apoio.
Exatamente, né? Onde você sabe que você pode se apoiar. Né? Mas é isso aí, pessoal. Deixa eu só mostrar, apresentar para vocês aqui mais alguns métodos e daí eu vou passar o link para vocês assistirem aquela finalização voltada à manutenção corretiva. Tá? Então, olha só, pessoal, como que eram os primeiros equipamentos para medição de vibração. Olha o trambolho que era, olha o tamanho dos equipamentos, pessoal. Isso aí é lá na década de 1960. Né? Hoje, com o smartphone, você consegue conectar um transdutor e fazer o diagnóstico da vibração. Então, claro, tem todo um processo de evolução tecnológica que nós chegamos hoje a aparelhos compactos com uma precisão bem maior que esses computadores e esses equipamentos movidos a válvulas. Né? Então, mas tudo tem que ter um início. Né? O início foi eles criaram um equipamento para evidenciar que é interessante ser aplicado, ser monitorado os setores ou os ativos dos processos industriais. Hoje está mais fácil, hoje é menores, né? Olha só, esse cara aqui, com esse aparelho, ainda é um aparelho grande, galera, para fazer análise de vibração. Olha só, o que compete ao técnico interpretar. Esses picos aqui, essas harmônicas, ver se está no estado tolerante, um estado aceitável, ou um estado que já está fora da sua vibração natural. Então, um aparelho aqui que poderia ser comprado, não é barato, e capacitar um profissional da manutenção. Ou também, conforme já falei várias vezes aí, contratar empresas terceiras que fazem essa varredura nos equipamentos da indústria e depois entregam apenas um relatório. Olha só como que é simples, pessoal. É acoplado aqui esse transdutor aqui no acoplamento e ele vai conseguir monitorar aqui os picos, se é aceitável ou não. Olha só. Então, aqui um exemplo da coleta de dados nos ensaios de vibração. Então, a nossa região aqui, até, conforme eu já falei para vocês, pessoal, não é muito difundido esse tipo de ensaio. Mas vocês, com futuros techs, vão estar ali, digamos, aptos a atuarem como techs em todo o território nacional. Então, muitas vezes podem ir lá para São Paulo, Joinville, Rio de Janeiro e trabalhar numa empresa que tem que esse setor, esse ensaio preditivo está integrado à empresa. Então, vocês podem estar ajudando, ou até mesmo se aperfeiçoando nessa área de coleta de dados. Né? Olha só, essa parte aqui, acelerômetro do iPhone. Medição a partir do aplicativo Vibration by Diffraction Limit Design. Tem no próprio celular, no iPhone, tem uma possibilidade de fazer análise de vibração. Então, eu achei interessante trazer aqui que hoje nós temos muitas vezes todas as informações na palma da mão e muitas vezes não sabemos, né? Usufruir delas. Análise de lubrificantes. Então, aqui uma imagem com a importância do lubrificante em elementos rolantes, elementos que estejam em contato com outros elementos através do atrito. Análise de lubrificantes nada mais é pegar uma porção desse óleo, que pode ocorrer nas indústrias, dependendo da máquina, e encaminhar para um laboratório fazer a análise, ver se está apto o óleo, o que está ocorrendo de anormalidade. Olha só. Aqui achei interessante, pessoal. Olha que legal. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu aumentar essa página. Mais um pouquinho. Olha um laudo do lubrificante aqui. Cliente Cocal, unidade Narandiba. Qual que é o equipamento? Um redutor. Então, olha só o laudo do ensaio do lubrificante. Tem tudo o que tem aqui integrado, aqui, os componentes químicos e físicos do lubrificante. E aqui foi o relatório. O produto representado pela amostra não se encontra em condições de uso em análise. Detectamos presença de água e contaminação em teor que consideramos prejudicial ao bom desempenho do produto. Aconselhável promover a troca do óleo
a condensação da umidade do ar aspirado, nesses casos, foi a causa mais provável para a presença desse contaminante. Olha só, engenharia de manutenção, provavelmente é uma empresa terceira, a Preditec, vai lá na indústria, coleta uma amostra do lubrificante de um equipamento e depois faz o ensaio em caminho laudo. Então, olha só, não precisa o cliente se preocupar. Eles já falaram assim, tem que trocar o óleo. Ó, trocar, intervir e fazer a substituição do óleo. Então, no setor do PCM, basta fazer o quê? A aquisição do óleo e a programação, planejamento para essa intervenção. E depois de um ano lá, que essa empresa vai fazer lá novamente a varredura, vai entregar um outro relatório do que está aceitável e do que não está aceitável. Olha só, aqui está aceitável, uma outra situação. Olha aqui o relatório assinado, bonitinho. Ó, o produto representado pela amostra encontra-se em condições de uso. Os resultados obtidos em análises químicas e físicas, assim como a determinação dos contaminantes de origem externa e de desgaste, indicam para um desempenho satisfatório do sistema lubrificado. Então, ó, tá tudo ok, tá normal. Muitas vezes dispensa o custo com a substituição do lubrificante sem ser necessário, pessoal. Corta o microfone. Então está de acordo com as viscosidades, as características químicas do lubrificante. Esse ensaio da tribologia aqui garante que vai economizar na troca. Se fosse trocar o lubrificante ali, ia ter que ter um gasto, né? E aqui dá para manter por mais um período de tempo sem a substituição. Ah, foi feita mais uma análise lubrificante lá depois de 1 ano, 2 anos. Ah, opa, aqui foi identificado presença de partículas, por quê? Ah, se perdeu as propriedades físicas e químicas do lubrificante, a viscosidade já não está mais como ela era para desempenhar sua funcionalidade. Ah, tem presença de água, tem uns agentes contaminantes externos que infiltraram, daí já troca o lubrificante, tá? Mas a ideia é essa aí, pessoal. Eu só estou apresentando aqui para vocês rapidamente. Aqui, ó, ensaios de termografia, conforme nós já vimos lá nos slides anteriores. Olha aqui, pessoal. Então aqui, talvez o isolamento não foi adequado. Tá muita corrente elétrica ali, uma sobrecarga no motor. Acaba ocorrendo esse tipo de condições. Aqui essa imagem nós já vimos no outro slide. Olha só, provavelmente aqui tá solto, então tá tendo uma concentração aqui de fuga de corrente elétrica. Então olha o que pode ocorrer, se propagar, pegar fogo até nos demais disjuntores. Ó, então olha só, aqui tá em Fahrenheit, né? Então tem que fazer a conversão aqui para graus Celsius, quanto que dá. Ó, aqui também não está, tá tudo normal e aqui uma concentração de corrente elétrica. Então, praticamente, olha só, 83, quase 100 graus Celsius aí a temperatura. Olha os motores elétricos, o acoplamento. Provavelmente ali o rolamento já excedeu a vida útil dele, tá trabalhando em 130 graus Celsius, então extremamente quente, pessoal. Então, isso aí para o inspetor fazer esse diagnóstico ali, coletar isso aí, cara, tem que trocar com urgência lá o rolamento, lá o mancal de rolamento dianteiro do motor. Ah, se vai estar próximo à preventiva, já troca, já faz a revisão, troca os 2 rolamentos e antecipa a preventiva. Aqui antes que a falha ocorra. Então, se falhar no processo produtivo, pode impactar e ter uns custos bem maiores. Aqui, análise de temperatura em sistemas dinâmicos. Olha aqui, ó, a concentração. Então, tá aqui nesse rolamento, nesse mancal aqui, que está sobreaquecendo todo o motor elétrico. Aqui, a concentração de temperatura. 90 graus Celsius ali, praticamente. Nesse ponto aqui, ó, 43 graus Celsius. E aqui os ensaios por ultrassom. Pessoal, como funcionam esses ensaios por ultrassom? Então ele emite como que eu posso falar?
uma fonte acústica, digamos, e se tiver uma falha, uma trinca, ela vai voltar, digamos que vai ser interpretada nesse aparelho. Então, faz uma emissão acústica de um sinal. Se tiver tudo ok, não vai aparecer nada no aparelho. Ah, não, o sinal teve um obstáculo. Então, vai ver que está um desalinhamento lá, digamos, na interpretação desse ensaio. Então, esse cara aqui também é muito utilizado em ensaio não destrutivo, porém, compete digamos, um conhecimento técnico superior que saibam, digamos, interpretar os relatórios que é dado no display do aparelho. Olha só, em vasos de pressão, pessoal, o que acontece? Então, não é brincadeira, né, pessoal? Você trabalhar com uma caldeira. Então, no momento da fabricação da caldeira, da instalação, até mesmo de manutenção, mudança da caldeira, tem que passar por esse ensaio. Tanto por líquidos penetrantes, partículas magnéticas, a radiografia e até mesmo pelo ultrassom. Então, tem equipes que são profissionais dessa área que vão fazer esse ensaio, ver se tiver uma trinca ali na solda, quando subir a pressão, pode ter uma explosão. Então, é rigoroso esse ensaio, esse diagnóstico por ultrassom. Olha o tamanho aqui dessa peça, desse componente, pessoal. Então, provavelmente é uma manutenção e aqui está fazendo ensaio. Então, imagine a confiabilidade que tem que ter essa peça no processo. Então, tem que detectar lá no meio do material, ver se não tem uma imperfeição, uma trinca, uma descontinuidade, uma bolha, digamos, da fundição, que isso aí pode vir a falhar e os estragos podem ser muito grandes, principalmente quando envolve a segurança, né, pessoal? Aqui o diagnóstico por ultrassom também, voltados ao sistema elétrico. Então, como que é feito, pessoal? Tem aqui essa parabólica aqui, eles emitem, digamos, um sinal nos isoladores, nas muflas, nas seccionadoras, e está interligado aqui ao fone. Percebe que eles têm aqui esse abafador aqui, mas nada mais é que um fone onde que eles vão conseguir identificar um ruído. Então, um ruído lá do efeito corona, eles vão conseguir diagnosticar. O cara que é capacitado aqui para fazer esse tipo de ensaio vai saber que se tem algo anormal através do ruído. Então, eles emitem um sinal e nesse sinal vai transmitir, vai converter num ruído. Então, esse ruído, o técnico ali vai interpretar se está aceitável ou inaceitável, se tem que trocar, se tem que fazer a manutenção, substituir determinado componente ou não. Olha só. Principalmente em isoladores, eles emitem, eles focam e está interligado aqui nesse aparelho aqui auditivo. Então, é como se fosse um estetoscópio, né? Você vai conseguir interpretar uma anormalidade no funcionamento de determinado componente elétrico. Essa aqui, ó, pessoal, também é um ensaio já um pouco mais custoso, assim como o ultrassom. Essa aqui é a radiografia industrial, é como se fosse, é igual à radiografia, digamos, que nós realizamos. O que é feito lá quando nós vamos fazer uma radiografia? É identificado se o osso tem uma descontinuidade, se tem uma trinca, se está fraturado ou não, né? Então, na indústria também. Então, tem essa radiografia industrial, é o mesmo procedimento. Então, tem equipes que têm esse conhecimento técnico, tem que ter os aparelhos específicos para fazer esse tipo de ensaio. Então, olha só aqui a fissura internamente nessa peça. Então, isso aí dependendo da carga, facinho vai ocorrer a ruptura total desse elemento. Olha só, pessoal, o que dá para vocês perceber aqui? Se fosse uma tubulação de amônia, uma tubulação de vapor, vocês estão conseguindo perceber aqui que está tendo uma incrustação? Ó, aqui tem o isolamento, né? Tem o isolamento aqui, os flanges, aqui a tubulação. E dá para perceber que foi diagnosticado uma incrustação. Então, com o passar do tempo, pode obstruir tudo isso aqui, gerar aquecimento, gerar futuros problemas. Então, aqui com esse tipo de ensaio, só que é custoso, né? Então, isso aqui também é existente, tem
empresas que estão dão essa atenção que esse tipo de manutenção está previsto no relatório preventivo mensal ou anual, a visita de técnicos que vão fazer esse tipo de ensaio. Tem empresas que não acham desnecessário, mas olha só o que pode diagnosticar. Aqui, uma possível obstrução aqui dessa tubulação que vai gerar futuros problemas aí, até podendo ser até problemas que podem afetar o fator humano, né? Se fosse amônio, ela começar a estourar esse tubo aí, pode ocorrer umas mortes. Mas é isso aí, pessoal. A ideia é só para mostrar novamente esses slides, os 4 situações. Aqui ali um relatório de ensaio da tribologia. Agora eu vou passar para vocês aquele vídeo lá que eu passei, que eu fiz lá na unidade, voltado à parte de manutenção corretiva. É um vídeo relativamente bem simples, mas que vocês podem tomar como conhecimento essas tecnologias que podem estar integrando no setor de manutenção onde vocês atuam atualmente. Tá? E voltando a conversar, pessoal, referente ao retorno, conforme eu falei, vamos aguardar aí até semana que vem, final de semana que vem. O nosso coordenador vai nos dar uma posição se retorna ou não. Mas quando retornar, é aquela condição, pessoal. Nós não podemos facilitar, porque não sabemos quem que pode ter o vírus e passar para outros colegas. Então, sempre o uso vai ser obrigatório de máscaras, óculos, talvez até luvas de procedimento vou fornecer para vocês, com certeza, nos encontros presenciais. Então, para limitar muito o contágio. Porque se voltar, pessoal, até vi antes de iniciar a aula de hoje, o Paraná já está previsão para retorno em setembro. Então, tanto escolas estaduais quanto municipais. Mas se voltar de forma escalonada, lá o terceirão, o nono ano, e começar a aumentar muitos casos, daí eles vão fechar de vez. Então, por isso nós temos que ter atenção especial quanto aos nossos encontros presenciais, caso retorne em agosto agora para o próximo encontro. Então, nós vamos ter que ter muita cautela aí na parte de limitar um possível contágio. Beleza, meus amigos? Então vou ficar aqui no apoio. Vou passar para vocês o link lá no grupo para vocês acessarem aquela parte da videoaula que eu preparei para vocês. E finalizando, dou por encerrada a aula. Eu vou ficar no apoio, claro, depois de terminar a videoaula. Caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, eu voltarei para auxiliá-los. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficar aqui de prontidão e já estou encaminhando para vocês lá o link. Beleza. Valeu, Elton. Boa aula. Tá tranquilo. Beleza. Vamos ver aqui onde é que está. Certo, alunos. Agora? Pode ser.
Será que precisa ficar na aula pelo Teams ou a gente já pode sair? Fala, Gabriel, não entendi. Não, eu me refiro a gente precisa ficar no Teams ou já pode assistir aula pelo YouTube e desconectar da aula pelo YouTube? Ah, viu, Gabriel? É o seguinte, eu falei ali que eu vou estar disponível tanto no WhatsApp quanto ao Teams. Você que manda, quiser ficar no Teams ou você que manda, cara. Agora, tipo, praticamente eu dei como encerrada a aula. Só vou estar aqui na prontidão, caso tenha algum tipo de dúvida. Algum questionamento relacionado à aula que nós já tivemos agora via Teams e também quanto às aulas do YouTube. Mas Eu fica a acho que teu eu vou, critério. eu Fica a vou teu, desconectar. seu... Eu tô vendo Pode pelo falar. celular, Ah, tá. eu vou vendo no YouTube. Então, beleza. Valeu, Gabriel. Um abraço, até mais. Até mais. Qualquer dúvida é só me chamar.